Ministério Gênesis 7, Rua Jurapari, número 775, Parque Guadalajara. Ixi. Caucaia, Ceará. Alguém conhece? Carta de recomendação. Prezado pastor, é com imensa satisfação que a Igreja Assembleia de Deus Ministério Gênesis, Igreja Sede, vem, através dessa, informar da situação ativa e regular dentro dos princípios bíblicos, a membra Francinete Crispim Ferreira. Cadê a nossa irmã? Mãe de quem? Ah, certo. Podendo assim atuar na obra de Cristo nessa estimada igreja. Desde já agradecemos a Deus, vos abençoe. Antônio Carlos C. Ferreira, presidente, e evangelista Flávio Trajano da Silva, secretário. A igreja recebe a nossa irmã como ousa fazer os santos, amém? Então, seja bem-vinda a nossa irmã Francinete Crispim Ferreira. Alguma irmã dê um abraço nela de bem-vinda, em nome do Senhor Jesus. Está lida aqui a sua carta de recomendação, amém? Ela vai morar aqui agora? Vai ser recebida? Lá no aí, né? Certo. Ela vai ser recebida aqui hoje, irmãos. Aí vai estar se congregando lá na congregação Filadélfia, né? Com o pastor Ayrton, em nome de Jesus. O secretário pode assinar aí, bota a sua rúbrica atrás, viu? Em nome de Jesus. Meus irmãos, abra a sua Bíblia, por gentileza, sem perca de tempo. Livro ou Carta de Paulo aos Éfesos. Efésios, carta de Paulo a Éfeso, Efésios capítulo 4 e do seu versículo 25 em diante. Procure aí na sua Bíblia, carta de Paulo aos Efésios, do seu capítulo 4 e o versículo 25 em diante. Quero louvar a Deus pela vida dos pastores, os nossos queridos obreiros. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Enquanto os irmãos procuram, eu quero avisar os novos batizantes, os irmãos que se batizaram, que nós estamos já organizando o seu certificado, viu, irmãos? Vocês me perdoem, por 2 vezes eu esqueci de passar para o secretário, na convenção e na reunião geral. Eram as 2 datas que nós tínhamos para entregar e eu passei lotado. Tanta coisa na cabeça do bispo que às vezes a gente se esquece, mas na hora que nós prepararmos o certificado, próxima sexta-feira, nós vamos estar entregando o certificado dos irmãos que se batizaram. E você que não se batizou, ou que se batizou e não recebeu o certificado, nos procure para a gente emitir o seu certificado de batismo. Quem se batizou aqui com a gente, viu? Não é quem se batizou lá na Católica, não. Amém? Amém. Quem já tem o seu certificado de batismo? Quem se batizou aqui? Quem não tem? Muita gente não tem, viu? Então você procure o secretário, dê seu nome para ele, completo, viu? E nós vamos já preparar para nós entregarmos todos os certificados batizados. É o batistel, né, Reinaldo? É o batistel. Quem achou diz amém? Amém. Vamos lá. Por isso, deixai a mentira e falai a verdade, cada um com seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Versículo 27, não deis lugar ao diabo. Mais uma vez, não deis lugar. Mais alto, não deis. Podem sentar.
Vocês vão me emprestar esse ventilador aqui? E aqui tá quente, hein? Vou botar pra rodar, vou botar pra rodar. Vai deixar aí. Vai dar lugar, né? Amém, meus irmãos? Eu quero um pouco da sua atenção para nós caminharmos um pouco. Prepara aí o outro microfone. Eu quero o microfone já pronto para... Quem foi o obreiro hoje que disse para sua mulher que amava ele? Levante a mão. Algum obreiro que falou para a mulher, eu te amo? Viu? Quem? O senhor falou? É verdade? Então pega o microfone e bote na mão dele lá. O senhor vai ficar procurando os versículos da Bíblia quando eu citar aqui, viu? Glória a Jesus. Eu ia perguntar quem tem a foto da sogra na carteira. Nós estávamos em uma reunião de pastores, irmãos, na Comadésima, quando éramos filiados a ela, e numa plenária de mais de 5.000 pastores, mais de 5.000 homens, fora as mulheres que eram separadas, mulher para um lado, criança para o outro e jovem, e 5.000 homens. Aí um palestrante que foi dar a palestra, ele queria dar um livro sobre família, né? Ele questionava sobre família, ele disse: o pastor que tiver a foto da sogra na carteira vai ganhar esse livro agora. O livro era caro. Você acredita que ninguém tinha? Quando ele já estava encerrando o desafio, um se levantou, porque lembrou que ia fazer um exame para a sogra dele e botou a foto dela dentro a identidade da sogra. Ninguém anda com a foto da sogra, né? Amém, irmãos? Eu quero que o diácono Maico fique atento quando eu solicitar os versículos, ele vai procurar, para nós ganharmos tempo, temos ainda a Santa Ceia. Nós preparamos aqui um esboço, não é um sermão, mas é um esboço, para nós meditarmos rapidamente no que Deus colocou no nosso coração. Nós lemos um texto aqui no livro ou carta de Paulo aos Efésios, a igreja em Éfeso, uma igreja poderosa, uma igreja que é tida como exemplo na Bíblia Sagrada de poder, de revelação e até mesmo de intimidade com Deus. Só que essa mesma igreja que é de poder, que é de revelação, que se tornou um exemplo no Novo Testamento de igrejas, ela também tinha as suas fragilidades, ela tinha também os seus conceitos e tinha os seus pormenores, a ponto de que Paulo escrever a igreja de uma forma até um pouco que dura, porque estava acontecendo algumas coisas na igreja de Éfeso que estava indo de encontro à santidade de Deus, a ponto de até escandalizar o reino de Deus e o evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus. Se tinha uma coisa que os apóstolos eles prezavam, eram a integridade do evangelho, a ponto de entregar as suas próprias vidas para que o evangelho pudesse ser mantido puro, santo e verdadeiro. A história do apóstolo Paulo, quase todos vocês creio que conhecem. Era um perseguidor, um homem que perseguia a igreja, que se colocou como o número 1 inimigo da igreja, a ponto de ele pedir carta ao sumo sacerdote para que ele pudesse ter liberação ou liberdade para ir até outras cidades, fora de Jerusalém, fora dos muros de Jerusalém, e ir prender os crentes, açoitar e muitas das vezes também até matar, como foi feito com Estevão, que foi apedrejado.
Então esse homem, ele era perseguidor, mas em um certo momento, Jesus vai ter um encontro com Saulo, e a Bíblia vai dizer que ele cai do animal, fica cego, e ele vai ter um encontro real com Cristo Jesus, e ele se converte, e ele agora vai aprender a questão do Evangelho, vai ouvir os apóstolos, e assim vai se preparar para a sua viagens missionárias. Paulo tinha um zelo tão grande, irmãos, pelo Evangelho, a ponto de ele entregar a sua própria vida. E a Bíblia vai dizer que antes da sua morte, ele vai escrever uma frase que virou conhecida em todo o planeta Terra, em todo mundo. Quem conhece a palavra de Deus sabe. Ele diz: combati o bom combate, encerrei a carreira e guardei a fé. Alguns dias que logo após, alguns dias, ele foi morto. E como foi a morte do apóstolo Paulo? Ele foi decapitado. Corpo para um lado, cabeça para o outro. Mas este homem em vida, ele fez de tudo para manter o zelo do Evangelho. É tanto que ele, escrevendo esta carta aos Efésios, ele sabe que lá na igreja de Éfeso estava necessitando de organização, porque a mesma igreja que outrora era cheia de poder, cheia de unção, cheia de glória, revelação poderosa, a igreja de Éfeso, todo mundo queria congregar lá. A igreja de Éfeso tinha mistério, tinha revelação, tinha profecia, era anjo voando para lá e para cá, era forte, milagres aconteciam. Só que no meio dessa ação de Deus, infelizmente, o inimigo achou brecha, o inimigo achou um espaço, e ele começou a operar, de tal forma que a mesma igreja que outrora era poderosa, agora é necessário o apóstolo estar escrevendo, para que essa igreja volte novamente ao seu primeiro amor, para que essa igreja volte novamente às suas primeiras práticas, aleluia, para que essa igreja novamente volte a viver o verdadeiro avivamento. Há quem diga que Paulo, quando escreve esta carta, ele estava preso, porque quando ele vai escrever o capítulo 4, versículo 1, ele vai dizer: e eu, Paulo, prisioneiro de Cristo. Pasmem os senhores, em alguns momentos que Paulo está escrevendo, ele não está livre, ele está o quê? Preso. Em alguns momentos ele está encarcerado, ele está de trás das grades, ele não está gozando a liberdade, mas preso, mas mesmo preso, mas ele diz: eu posso estar preso, mas a mensagem está livre. Quando eu olho para essa carta de Éfeso, há um ditado antigo que diz assim, que quando a barba do teu vizinho está pegando fogo, eu tenho que fazer o quê? Colocar a minha de molho. Porque quando eu olho para esta carta, eu vejo uma igreja poderosa, mas eu vejo uma ação maligna dentro dessa igreja. O que é que nós aprendemos aqui em primeiro lugar? Que mesmo a igreja cheia de poder, mas se não vigiar, o inimigo pode adentrar e fazer bagunça. Diga para o teu irmão que o inimigo quer é fazer bagunça, é fazer baderna dentro da casa de Deus, mesmo que tenha poder. Não estamos isentos de sermos alvos ou alvejados pelo inimigo. É por isso, senhores, que nós temos que vigiar, nós temos que estar vigilantes,
para que nós não possamos ser a próxima vítima do diabo. A igreja de Éfeso era um exemplo, mas mesmo assim, em algum momento, eles permitiram que o diabo pudesse agir. E olhando para esta carta, do versículo 25 que nós começamos a ler, Paulo vai começar a dar alguns conselhos para a igreja que outrora era poderosa, mas agora se deixou levar. Em vez de ter um círculo de oração, estava tendo o quê? O círculo de confusão. Em vez de estar tendo revelação, estava tendo o quê? Visagem. Em vez de ter profecia, estava tendo o quê? Desejos da carne. Pega na mão do teu irmão e diga assim: muito cuidado com a palavra profética, porque muitas das vezes o nosso coração pode estar nos enganando. Muitas das vezes nós estamos emotivos, emocionados, e há 3 vozes na nossa mente. Deus fala aqui, irmão, e aqui. Mas existem 3 vozes que falam na nossa mente. Primeiro, a voz de Deus. Diga glória a Deus. Segundo, a voz da consciência. E terceiro, a voz do diabo. Menino, larga desse grito. Você tem que discernir. É por isso que é bom orar, jejuar, pedir o dom do discernimento, para você entender que voz é que está vindo na tua mente. Às vezes nós estamos tão preocupados com a pessoa, que a gente sabe que ela está passando por um momento difícil. Aí a pessoa, querendo ajudar alguém, vai: assim diz o Senhor. Deus disse: eu não disse nada. Não é assim diz o Senhor. Deus não mandou tu falar. É você que está preocupado com a pessoa, e você vai liberar uma palavra de conforto sobre ela. Não use assim diz o Senhor se Deus não mandou. E assim muitos têm caído nesse conto. A igreja de Éfeso estava assim: profecias da carne, desejos da carne, pensamentos humanos. Mas Deus vai levantar o apóstolo para aconselhar, para colocar as coisas na rédea, para colocar as coisas no lugar certo, porque a Bíblia diz, irmãos, aleluia, que muitas das vezes, quando Deus vai falar com o profeta Ezequiel, ele diz: põe-te em pé e eu falarei contigo. O que é que Deus está dizendo? Você pode até ter caído, mas não é vontade de Deus você ficar no chão. Paulo vai aconselhar. Paulo vai fazer o quê? Ele vai aconselhar a igreja. Ele vai começar a doutrinar a igreja de Éfeso. Ele vai começar a trazer palavras de incentivo, de ensino e também de exortação. E eu pergunto para você: Paulo está desabafando ou está exortando? Qual a diferença, bispo, em desabafar e exortar? Alguém, quando está desabafando, ele tem um alvo e quer atingir, quer ferir alguém. Ele está desabafando. Quando alguém está exortando, ele não quer ferir alguém, ele não tem um alvo, mas ele quer exortar porque ele quer ensinar a igreja. Antigamente os pastores pregavam exortando. Sabe o que é que acontecia? As pessoas mudavam, tomava a palavra para seguir. Eu tenho que criar vergonha na cara, eu preciso ser um crente melhor. Hoje não. Se o pastor vai exortar na igreja, primeira coisa, o pastor está desabafando. Segundo, em vez das pessoas mudar, ele sabe o que é que ele faz? Ele muda, mas é de igreja. Lá na igreja do seu Toninho está pregando amor, aqui só pancada. Lá na igreja lá do pastor Manassés, lá está pregando só avivamento, aqui é só pancada. Lá na igreja do pastor Ayrton, não, eu vou lá para a igreja do pastor Ayrton. A exortação é para te ajudar, meu filho.
Pega na mão de alguém e diga assim: se a palavra está doendo, é porque está ferida. E se tem ferida, precisa ser sarada. Pega na mão dele, aperta a mão dele e diga assim: se a exortação está ferindo para ti, então é para ti a palavra. Ei, mas eu amava quando eu ia para o culto de doutrina na sexta-feira na Madureira, quando eu era diácono de lá. Eu sentava no altar e dizia: fala, Deus. Aí às vezes eu tinha cometido uns erros lá em casa, né? Tinha querido brigar com a mulher. Aí eu chegava na será se Deus vai falar aqui, meu Deus. Meu irmão, não é que Deus falava em cima do negócio. Pum! Eu disse: eita! Eu só passava a mão na cabeça assim: ai. Mas eu saía transformado. Saia de casa zangado. Na hora que eu chegar, disse: ô minha filha, me perdoa. Por quê? Porque eu recebi a palavra para mim. E eu vi que eu precisava de mudança. Porque a palavra de Deus, ela não vai ao teu encontro, não é para te destruir, mas é para te levantar. Levanta a tua mão e receba lá. Essa é uma palavra para te levantar. Olha a exortação, abra a Bíblia. Olha só como é Paulo vai começar a exortar a igreja. 25, o negócio estava uma bagunça lá, irmão. Aí ele começa: por isso, deixai a mentira. Primeira coisa que estava acontecendo na igreja de Éfeso, meu irmão, era uma mentirada do Satanás. Meu amigo, lá tinha gente que mentia que dava bom dia para jumento. Uma igreja cheia de mentira. Detalhe, era uma igreja poderosa, mas tinha o quê? Mentira. Se tinha mentira, tinha mentiroso. Mentira. E a Bíblia vai dizer quem é o pai da mentira? O diabo. Uma igreja que tem mentira, ela não cresce. Uma igreja que o líder é mentiroso, ele não cresce. Uma igreja que o líder que diz que a renda deu 500 reais, ele diz só deu 150, não cresce. Uma igreja em que a mulher diz assim para o marido: meu filho, eu vou no salão hoje ajeitar o cabelo, e o marido em casa fica dizendo: a mulher está no salão, enquanto isso a mulher está com amante. Uma igreja cheia de mentira. Segundo, por isso deixai a mentira e falai a verdade, cada um com seu próximo, porque somos membros uns. Era um mentindo para o outro, era um enganando o outro, era um falando mal do outro. Na frente: meu irmão, eu te amo. Eita, irmão, eu estou vendo. Dava as costas. Ele estava vendo, mas era um punhal. Havia falsidade na igreja de Éfeso. Havia mentira. Havia engodo. Havia aqueles grupinhos que eu chamo de panelinha. Aqui é o meu grupo, aqui é nós, aqui é a facção do urso, e aqui é a facção do PCC. Aquelas panelinhas: não te mistura com fulano. Aí chegava alguém na igreja, já dizia: traz ele para o nosso grupo, não deixa ele no grupo de cicrano não. Deixa ele aqui. Primeiro vamos observar ele. Ele é o quê? Aí ele é amigo do pastor. Tira de perto do pastor. Tira de perto da pastora. Vem para o nosso grupo, porque nós temos que fortalecer. Aí sabe o que acontecia? Como sempre acontece. Irmão, não crie grupo nem panelinha dentro da igreja.
Sabe por quê? Porque toda panelinha que eu já vi criar dentro da igreja, espanta que não fica um zangado com o outro. A própria panelinha se desfaz. Espanta que não está aquela união todinha, mas espanta que não está todo um querendo matar o outro. Aí o pastor tem que entrar no meio para separar a briga, porque um quer furar o apendicite do outro, um quer largar a faca no bucho do outro. Irmão! Por quê? Porque aonde o diabo entra, a divisão. E se tem uma coisa que o diabo gosta é de panelinha. Tu viu foi que a irmã falou para tu? A irmã nem falou, rapaz. Mas eu estava lá, eu escutei, ela estava falando mal de tudo. Aí a outra minha irmã, ele falou mal de mim, falou. Porra, aquela égua sem vergonha, aquela tribo, aquele colchão amarrado pelo meio. Aí a irmã, irmão, olha. Aí na hora que a outra zanga a outra, ela corre e vai lá onde a outra. Meu irmão, tu não sabe que ela te acabou, irmã. Viu, Charlene? Ela te acabou. Estava acontecendo isso na igreja de Éfeso. Mentira para tudo quanto era lado. Por isso, deixai. Olha o que é que Paulo está dizendo. Deixai. Diga para o irmão, larga desses negócios, irmão. Larga desses fuxicos. Larga dessas fofocaiadas. Larga dessas mentiras. Não aceite na tua casa. Não aceite no teu trabalho. Porque tem gente que não tem o que fazer, vai lá para a casa dos outros falar mentira. Tem gente que não tem o que fazer, a irmã está trabalhando no serviço, mas ela passa o dia todo infernizando a outra, falando da vida dos outros. Vai lavar uma roupa suja, vai lavar louça, vai passar pano da casa, que é melhor. Por que, Paulo? Que eu tenho que deixar mentira e falar a verdade? Ele vai dizer, porque somos membros um dos outros. Pega na mão desse crente e diga assim, eu dependo de tu, rapaz. E tu depende de mim. Diga, nós somos irmãozinhos. Nós somos uma família. Fala para ele, fala para ela. Diga, eu te amo. Nós somos uma família em Cristo Jesus. Não é para nós ficar com essa brincadeira, um atacar a raiva do outro. Porque não! Nós somos um corpo em Cristo Jesus. Paulo vai dizer, nós somos membros um dos outros. O que é ser membro um dos outros? É um dependendo do outro. Como assim, bispo? O seu corpo, o braço, o outro braço, a perna, são membros. Ó, irmão, eu estou com um problema no meu olho, já está com uns 3 dias. Eu subi um monte lá, os meninos fizeram uma filmagem e botaram a câmerazinha do celular e aquilo é um veneno para os meus olhos. E eu fiz uma gravação, já desci lá quase cego, tá? Quebrei logo um ovo de obra de macumba por lá e fiquei assim, mais doido ainda. E os meus olhos inflamaram. O direito depois passou para o esquerdo. Mas esse olho esquerdo aqui está inflamado. Mas o meu corpo todinho está sentindo. Por quê? Porque o corpo depende dos membros e cada um membro depende do outro. Essa é uma simbologia que Paulo fala do corpo. Nós somos membros e dependemos uns dos outros. Amém? Amém. Para ou continua? Versículo 26. Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Sabe o que é que Paulo está dizendo aqui? Que na igreja que era cheia de poder, tinha uns irmãozinhos meio bravos lá, irmão.
Tinha uns cabas zangados e umas mulherzinhas zangadas. Paulo está dizendo: irai-vos, mas não deixai o sol se pôr sobre a vossa. Tinha gente iracundo dentro da igreja de Éfeso. Aqui na frente missionário não tem não. Obreiro zangado, que se não der oportunidade para ele sai da igreja. Obreiro zangado, se não botar o nome dele no cartaz. Zangado, a ira. Contendeiro, porque comigo é assim, bicho. Se escreveu, não leu? Saliência. Porque assim, porque se me derramar, vai dar trabalho para me ajuntar. Eu não levo. Vocês conhecem, né? Dá uma olhadinha para esse irmão que está do lado. Diga assim: olha a cara de santo dele. Bravo! Brava! Se não me consagrar, eu vou me matar. Pode te matar. Eu não vou mais para a igreja. Eu não vou mais devolver o meu dízimo. Aí, irmão, duas coisas que eu fico assim: o que é que tem a ver? Primeira coisa, quando o crente se zanga, duas coisas ele faz. Primeiro, ele sai do grupo. Zangou, sair do grupo. É como se ele saísse do grupo, ele fosse se vingar. E ele está se vingando. Segunda coisa, eu não dizimo mais. Mas ele ainda continua indo na igreja, que é para ele saber, para ele ouvir, ele quer saber o que é que o pastor está falando dele. Aí ele fica lá nas últimas cadeiras só escutando, o que é que eles estão falando de mim? Aí o pastor dando glória a Deus, a Jesus, dizendo: tira, Senhor, essa trate ruim. Ah, meu amigo, se ele botar uma mensagem no grupo, lá vai, Jesus, e alguém cobra a mensagem dele, ixi, passa a mão na corda do teu amigo assim: te acalma, meu filho, larga de zanga. Tem gente que está com um zangador muito raso, irmão. Qualquer coisinha, um camarada quer sair da igreja. O pastor não pode falar uma palavra mais durazinha com ele, porque ele já se exangue, se ira, e não vai mais para o culto, não quer mais dizimar. Eu não dizimo mais não, como se dízimo fosse obrigação que leva ele para o céu. Aprenda uma coisa, meu querido, minha querida: você deixando de dizimar, você saindo do grupo, você saindo da igreja, tu não está fazendo mal, não é para o pastor não, tu não está fazendo mal, não é para o ministério, não está fazendo mal, é para você. É por isso que Paulo está dizendo: não deixe o sol se pôr sobre vossa ira. O que é que Paulo está dizendo? Nós podemos até nos irar, porque do homem normal se irar, mas o que o homem não pode fazer é pecar, é deixar essa ira tomar conta de ti. Eu sei que hora tem raiva, que eu sei que tem hora que tem raiva, que a gente fica com raiva do bispo Romero. Eu sei, irmão, eu sei que tem hora que esse baixinho rei da cabeça grande, que se eu pegasse ele, né? Na nossa reunião agora, quarta-feira, eu olhava assim, que a gente pudesse me esganar bem aqui, me rasgar no meio, mas não toca, porque se tocar, Deus te mata. Irai-vos, mas não. O que é que Paulo está dizendo? A gente pode até se irar, porque é normal, irmão, mas não deixe essa ira te consumir.
Não deixe esse momento te consumir. Não deixe esse sentimento de raiva destruir a tua vida e o teu ministério. É isso que muita gente está deixando acontecer. Acontece, ele ouve uma história que alguém leva para ele. Ele não procura saber se aquela história é verdadeira. Ele já se ira. E no momento da ira ele já começa a disparar para tudo quanto é lado. E muitas das vezes, depois que ele faz a besteira, ele destrói a vida dele e das outras pessoas. Ele vai descobrir que era mentira. Conta a história de que um certo homem comete um erro. E alguém que soube daquele erro saiu em toda a cidade espalhando o erro que aquele homem tinha cometido. Depois que toda a cidade havia ouvido o erro que o homem tinha cometido, foram pesquisar e descobriram que era mentira o erro que aquele homem tinha cometido. Não fora ele, fora outra pessoa. Mas a esposa deixou, os filhos abandonou, o patrão despediu, aquele homem foi para a sarjeta, para a lama. Por causa desse erro ninguém queria dar mais crédito. Depois que descobriram que não tinha sido ele, a pessoa que fez o ato de espalhar a conversa chegou até ele e disse: "Ô meu amigo, me perdoe, eu estava equivocado." Aquele homem de cabeça baixa disse: "Meu amigo, infelizmente o que você fez é irrevogável." Por quê? Porque ele diz: imagine um homem subindo no alto de uma montanha e soltando diversas penas, plumas, e soltando ela no ar. Imagine aquele mesmo homem agora procurando catar pena por pena, pluma por pluma. Foi isso que você fez. O que você fez é irrevogável. Quando você ouvir uma conversa, quando você chegar até você alguma situação, seja de quem for, faça 3 coisas. Quantas coisas? Primeiro, analise. Segundo, veja quem está falando. Terceiro, o que a pessoa está falando. Se quem te contou é alguém sério, analise. Mas se quem te contou é alguém que o nome dele está no jornal da fofoca na igreja, analise. Veja qual é o conteúdo, se é verdade ou se é mentira. E antes de você tomar uma decisão, ouça as 2 partes. Bispo, Diácono Júnior está acabando o Senhor, falando mal do Senhor. Eu vou logo excluir o Diácono Júnior da igreja, fazer logo uma oração precatória, dizer aos anjos, guerreiros e administradores: passa a espada na primeira esquina, destrói a casa do Júnior, joga por cima dele, manda as cobras, a sucuri, tudinho para matar ele assim. Não! Eu vou primeiro analisar se é verdade o que estão me falando. E eu vou chegar a quem? Diácono Júnior, está acontecendo isso? Não, bispo, é mentira. É mentira? É. Eu acredito no que ele está falando. Muita gente tem errado por isso, irmão. E o diabo tem quebrado muito ciclo de amizades. Porque você era amigo de uma pessoa, irmão, vivendo em Cristo, e alguém usado pelo diabo chegou e contou uma mentira para ti, e você não soube analisar essa mentira, você não soube analisar essa história, e você automaticamente acreditou. Primeira coisa, teu coração se fechou para aquele seu amigo. Hoje vocês não são mais amigos. Hoje aquela amizade que vocês tinham não tem mais, porque o diabo conseguiu separar vocês. Mas levanta a tua mão, hoje é noite que a máscara do diabo vai cair.
levanta a tua mão no terceiro lugar. Quem tem glória da glória, quem quer falar para cá. Deixai-vos a mentira, porque somos membros uns dos outros. Olha para o teu irmão e diga assim: tu pode até não ir com minha cara, mas tu é membro meu e eu sou membro teu, porque nós somos uma família. Dá um abraço dele. Tu pode até não ir com minha cara, mas eu dependo de ti, tu depende de mim. Segundo, irai-vos e não pequeis, e não ponha o sol sobre vossa. Larga dessa zanga, irmão. Esse negócio de zanga é lá quando tu era descrente, lá no mundo tu fumava maconha. Era lá quando tu era na bagaceira. Esse negócio lá de puxar facão pros outros era pra lá, viu? Aqui não. Nós somos crentes. Sou crente, mas meu facão não é. Pois traga esse facão sexta-feira para me orar por ele. Versículo 27 é o que nós vamos tomar para a nossa mensagem. Já caminho para o final. Não deis lugar ao diabo. Quem viu que eu coloquei isso no meu status ontem? Quem leu? Vocês estão vendo o status do bispo de vocês, não é? Quando Deus me deu a palavra ontem, eu coloquei para não esquecer: não deis lugar ao diabo. Irmãos, quando eu fui meditar nesse texto, os conselhos que Paulo estava dando para a igreja de Éfeso, isso aqui é até bons pastores desse ensino na igreja de vocês, viu? É muita coisa aqui, é porque eu estou resumindo. É um capítulo todinho de conselho. Eu só frisei 2: a mentira e a raiva, porque é o que mais acontece aqui na frente missionária. Ô lugarzinho para ter povo mentiroso, irmão. Diácono junto do céu. Rapaz, vira e mexe com os cobradores, liga para mim. Cobrador liga para mim. O senhor que é o bispo Romerildo, eu disse: sou, irmão. Rapaz, é porque tem um obreiro da sua igreja que está me devendo. Eu disse: quantos meses? Ele disse: mês? É ano, pastor, é ano, é ano. Eu disse: dá o nome desse miserável. Aí ele fala: eu disse: sou, meu amigo. Aí eu quero me zangar para dizer o que acha que eu tenho que ver com a conta desse obreiro. Mas eu tenho, porque eu sou pastor dele. E se eu não cobrar meu obreiro, quem que vai cobrar? Aí eu pego o telefone com a cara mais limpa do mundo. Ei, obreiro, meu filho, tu tá devendo. Ô, meu bispo, rapaz, não é que eu tô devendo? Eu disse: é, meu filho. Não, só faz um mês. Não, filho, já tá com 3 anos. Ô, bispo, eu esqueci, 3 anos. Meu filho, oi, bispo. Ô, meu filho, paga, ou então lhe disciplino. Aí, 5 minutos, o cobrador liga: ô bispo, muito obrigado, a conta tá paga. Bichinho mentiroso, irmão. De zangada, que tem uns caminhos que é zangada. Mas a partir de hoje, diga em nome de Jesus. Pega na mão do crente e diga assim: deixa a mentira e deixa a brabeza, meu filho. A brabeza fica com Lampião e Maria Bonita. Crente! Jesus, ele diz: sejais humilde. Como a sonda e prudente como a serpente. Aí Paulo vai dizer no versículo 27: não deis lugar ao diabo. Aí eu frisei aqui, e aqui que eu quero trazer a revelação para os senhores: não deis lugar ao diabo.
Você sabia que tem gente dando lugar para o diabo, irmão? Agora olhe para cá. O que é, segundo a etimologia desta palavra, não deis lugar ao diabo? O que você entende com isso que dá lugar para o diabo? O que você acha no seu consentimento quando a pessoa dá lugar? O que essa pessoa está fazendo? Tem muita gente dando lugar ao diabo. E por causa disso muita gente tem se destruído. Porque está dando lugar. Olha o que é que Paulo está dizendo para a igreja de Éfeso: não deixe lugar ao diabo. Porque se Paulo está dizendo, aconselhando, é porque muita gente está fazendo o quê? Dando lugar. E tem gente que está dando lugar para o diabo. Irmão, quando tu vê um crente zangado com o outro, é porque ele deu lugar para quem? Para Deus? O diabo. Quando tu vê um crente mentindo, mentiroso, só vive com mentira, é porque ele está dando lugar para quem? O diabo. É isso que Paulo está falando. Não deixe lugar ao diabo. Mas olha para cá, eu escrevi algumas coisas que nós vamos analisar. A palavra lugar aqui não é um local ali, mas é um espaço. O lugar aqui, a palavra lugar, é um espaço, uma autorização, uma legalidade e um território. Então, o lugar aqui que Paulo está dizendo que nós não devemos dar lugar ao diabo é um espaço, é uma legalização, é um território, uma autorização. Então, quando alguém está dando lugar para o diabo, ele está fazendo o quê? Ele está dando espaço. Ele está cedendo um espaço. Algo que estava ocupado, mas agora está vazio, ele está cedendo aquele espaço para o diabo. Imagine um terreno abandonado, um espaço, um local, um território. É seu. Amém? Quando alguém dá lugar para o diabo, o que é que Paulo está dizendo? Ele está cedendo esse espaço, esse território para o inimigo. E é tudo que o diabo quer. Bora lá, Maico. Abra a sua Bíblia, Maico. Mateus capítulo 12, versículo 43. Olha o que é que o diabo quer aí, ó. Mateus 12, 43. Doze 43, o que é que diz aí? Glória a Deus. Glória a Deus. E quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares áridos, buscando repouso e não o encontra. Continua. Então diz: voltarei para a minha casa, de onde saí, e voltando, acha a desocupada, varrida e adornada. Continua. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos, piores do que ele, e entrando, habitam ali, e são os últimos atos desse homem, piores do que os primeiros. Assim acontecerá também a esta geração. Amém? Amém. O que é que o diabo está querendo aí? Um terrível, uma legalizar. É isso que Paulo está falando. Jesus está dizendo: e o espírito sai da casa, do espaço. Ó, casa, território, espaço. É isso que o inimigo quer. O que Paulo está dizendo: não deis espaço para o diabo, não deis legalização para o diabo, não deis território para o diabo. Jesus está dizendo que o espírito sai da casa, ele foi expulso, ele ficou rodando em lugares áridos. Aí ele diz: voltarei. Para onde? Para a minha casa, para o meu espaço, aonde eu habitava. Porque ele foi expulso, mas ele rodou, e ele disse: eu vou voltar.
Aí a Bíblia é bem enfática em dizer: e voltando, ele acha o espaço, a casa, o território, está o quê? Vazia e adornada. Meu Deus. Por que ele sai e volta e acha a casa vazia, adornada, limpa? Porque quem morava naquela casa teve o cuidado de limpar. Só que a casa está limpa, mas ela está o quê? Meu Deus. Ei, olha para o teu irmão, como é que está a tua casa? Pode até estar limpa e adornada, mas pergunta: está vazia ou está preenchida? Se tiver preenchida, não tem lugar para ti. Alguém entendeu aqui? Se estiver preenchida, não tem lugar para Satanás. Se estiver preenchida da palavra, da oração, do jejum, o diabo pode até querer voltar, mas ele volta, bate na porta, e alguém lá no dentro grita: vai de reto, Satanás, a casa está cheia. Mas como é que você quer? A casa está vazia, tem espaço, tem território, tem legalização. Aí Paulo diz: não deis lugar ao diabo. Não deis espaço, não deis casa, não deis morada, não deis legalização, porque é isso que ele quer. Amém? Ponto 2: não deis ao diabo aquilo que ele já perdeu. Maico, Lucas 10, 18 e 19, por gentileza. E logo após, Apocalipse 7, 12, 7 ao 12. Lucas 10, 18 e 19. Não deis ao diabo aquilo que ele já perdeu. Bora lá? Lucas. E disse-lhes: eu vi a Satanás como raio cair do céu. Eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões. Segura. Isso, segura. E eis que eu vi Satanás fazer o quê? Cair do céu. Agora abre lá em Apocalipse, capítulo 12, versículo 7 e 12. Isso. A mulher ajudando o marido. Vamos dar uma salva de palmas para eles aí. E houve batalha no céu. E houve batalha no céu. Continua. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão. E batalhavam o dragão e seus anjos. Sim. Mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou no céu. Sim. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente chamada o diabo. Amém. E não foi mais achado o seu lugar onde poder sentar. O que foi que não foi achado lá no céu? Diga o lugar. Diga lugar. O que foi que não foi mais achado lá no céu para o diabo? O que é que Paulo está dizendo para a igreja de Éfeso? Bora lá, irmão. Não deis. A mente de vocês não está travada. Bora lá. O que foi que não foi mais achado lá no céu para o diabo? O que é que Paulo está dizendo para a igreja de Éfeso fazer? Jesus disse para o discípulo: eu vi Satanás cair. Sabe o que é que Paulo está dizendo para a igreja de Éfeso? Não deis ao diabo aquilo que ele já perdeu. O que foi que o diabo perdeu, bispo? O
autorização, o seu território, o espaço que ele tinha. Tem muita gente que se engana com Chico Tripa. O diabo não perdeu o poder dele. Não, continua. Ele tem poder de fazer cair fogo do céu. Ele tem poder de transformar naquilo que ele quer. Coitado, não está vendo um cachorro, pode ser o diabo. Ele pode transformar num anjo de luz. Tudo que ele quiser, ele pode. Ele tem poder. Mas a única coisa que ele perdeu lá no céu foi a sua posição, o seu lugar. Aérea! Não tem mais lugar para o diabo lá no céu. Não tem mais espaço, não tem mais território. Ele já foi condenado. E aí é que a igreja de Éfeso estava querendo devolver ao diabo o lugar que ele já perdeu. Dedo de profeta para cima. Aponte para esse crente do teu lado, caça alguém dos olhos azuis, diga assim: quando tu peca, quando tu mente, quando tu rouba, quando tu fala mal dos outros, quando tu faz alguma coisa errada, diga: tu está dando o espaço que o diabo já perdeu. Isso é sério! Não deis lugar ao diabo. O espaço que ele tinha, ele já perdeu. E Apocalipse vai dizer que houve a batalha, ele foi derrotado, ele saiu do seu local, perdeu. Amém? Amém. 3. Não abra mão. Não negocie o espaço que é seu. Eu vou repetir. Não abra mão. Não negocie o espaço que é seu. Deuteronômio 11:26. Deuteronômio 11:26. Já caminhamos para o final. Glória a Deus. Glória a Deus. Quem achar primeiro pode se levantar, que o Mike está... Glória a Deus. 11:26. Eis que hoje eu ponho diante de vós a bênção e a maldição. A bênção, quando ouvirdes os mandamentos do Senhor, vosso Deus, que eu hoje vos mando. Porém, a maldição, se não ouvirdes os mandamentos do Senhor, vosso Deus, e vos desviardes do caminho que eu hoje vos ordeno, para seguires outros deuses que não conheceis, e será que, havendo-te o Senhor teu Deus introduzindo na terra, a que vais para possuí-las? Amém. Então, Amém. Amém. E eis que eu ponho diante de ti o que hoje? A bênção e a maldição. Quem está falando isso? Deus. Ele está colocando diante de quem? Do homem. A bênção e a... Deus colocou para o homem escolher. Sim ou não? Sim. Isso fala de quê? Livre arbítrio. Decisão de escolha. Você é quem decide. Quem vai ocupar esse espaço. É você quem decide. Quem vai agir, quem vai operar, quem vai morar, quem vai habitar nesse território. Ou é Deus, ou é o diabo. Pega na mão do teu irmão e diga assim: o território é seu, o espaço é seu.
A vida é sua. Diga, é você que escolhe. Diante de ti tem a bênção e tem a maldição. Diga, tem Deus e tem o diabo. Diga, tem a mentira e tem a verdade. Tem o ódio, mas tem a paz. Diga, a quem você vai dar lugar? Não tem esse negócio de assim, Deus é que sabe. Não! É você. Eu vou perguntar para mamãe, para ver o que é que mamãe fala. Mamãe não tem nada a ver com isso. Eu vou perguntar para papai, o que é que papai não tem nada a ver com isso. É você que decide quem opera na tua vida, se é Deus ou se é o capiroto. Bate no ombro do teu irmão e diga assim: dentro de você, meu filho, tem um espaço, tem um território, tem uma legalização. Diga assim: outro dá lugar a Deus, outro dá lugar o diabo. Diga, Paulo está aconselhando: não deis lugar ao diabo. Olha aqui para os meus olhos azuis. Isso é uma decisão minha. Isso é uma decisão sua. Eu, como pastor, como Paulo, nós aconselhamos a igreja. Dá uma chiadeira aí, meu filho. E ele diz a chiadeira aí. Eu tenho que aconselhar e exortar como pastor de vocês. Eu sou o líder espiritual de vocês por Deus. E o meu papel é o quê? Aconselhar, exortar, instruir e ensinar o caminho. Mas quem vai andar é você. Paulo está dizendo: não deis lugar ao diabo. Se você mentir, você está dando lugar ao diabo. Se você roubava, não rouba mais. Se você enganava, não engane mais. Se o preço do produto era 100 e você está pedindo 200, pare com isso. Se alguém lhe deu 50 e você está dizendo que só deu 25 para comer 25, você está mentindo. Isso é coisa dos ímpios lá fora. A palavra do crente é sim, sim. Passou disso, é procedência de quem? Não, mas assim eu acho, talvez, eu vou pensar. Não. Ou é, ou não é. Ou é santo, ou é profano. Ou é justo, ou é injusto. Ou é crente, ou não é crente. Dá uma cutucada no teu irmão e diga assim: sai de cima do muro. Não deixe lugar ao diabo. Eu sei que acabou glória, mas tem crente que gosta ainda. Levanta a mão. Bota a mão no teu coração, diga: lava Jesus, lava Jesus, lava as impurezas. Eita, eu estou com vontade de correr aqui, irmão. O território é seu, o espaço é seu. Você cede ele para quem você quiser. Agora, cuidado com as consequências. Por quê, bispo? Porque nós vamos agora para o terceiro ponto. Diz assim: 3 coisas acontecem quando alguém dá lugar ao diabo. 3 coisas que acontecem quando alguém cede o espaço para ele, aquilo que ele já perdeu. Primeiro,
Primeiro, quando alguém cede o lugar para o diabo, a primeira coisa que ele faz, se apossa do território. Lembra de Adão e Eva? Deus disse: não comereis do fruto do meio do jardim, porque se comer certamente o quê? Antes disso, Deus disse para Adão: a chave da terra, meu filho, o controle está em tuas mãos. Governai, multiplicai e dominai. Sejai todos os animais submissos a ti. Tu que comanda aí, Adão, é tu que manda. A autorização está na tua mão. O espaço é teu. O diabo já tinha perdido o lugar dele lá no céu, o espaço dele. Aí ele entra na história. Aí o que é que Adão e Eva vai fazer? Vai dar o quê? Lugar. Vai dar o espaço que Deus tinha dado para eles, para o diabo. A terra estava sob o domínio de Adão e Eva. Era eles que governavam. Aí sabe o que foi que eles fizeram? De mão beijada, deram tudo nas mãos do diabo. A partir daquele dia, o diabo se tornou governador na terra. Porque alguém que tinha autorização e legalidade entregou o controle da terra nas mãos do diabo. Por isso que Adão perdeu o jardim. Diga assim para o teu irmão: quando você dá lugar para o diabo, você sempre perde. Perde família, perde mulher, perde menino, perde emprego, perde vida com Deus, perde tudo. Porque o diabo se torna proprietário, dono, possesso daquele local. O possessor, o dono daquela situação. Ele se apossa. Quando alguém dá lugar para o diabo, a primeira coisa que ele faz, ele se apossa naquilo que você dá para ele. Que nele se apossou da terra. Ah, pregador, está muito raso. Foi por isso que Jesus disse assim: bora-se embora, porque o chefe desse século está chegando. E a Bíblia diz que o diabo, o mundo já és do... Aí Jesus diz: o Deus desse século. Por que Jesus disse que o mundo já és do maligno? Porque Adão entregou lá no jardim a posse que era sua, a autorização, o espaço. Ele disse: toma, diabo, de mão beijada. Primeira coisa, o diabo se apossa. Segundo, quando alguém dá lugar para o diabo, ele controla e domina. Ele se apossou e agora ele vai ser o controlador. Quem vai dominar é ele. Lembra de Jó? Quando reunido lá no céu, os anjos, aí Deus diz: de onde é que tu vens, Satanás? Ele diz o quê? De rodear a terra e passear por ela. Sabe o que é que o diabo está dizendo para Deus bem ali? Todo governador, quando recebia a autorização de uma terra, de uma área, de um espaço, a primeira coisa que o governador fazia era rodear a terra e passear por ela. Lembra de José? Quando o faraó disse: tu é governador agora, o que foi que o faraó fez com ele? Pegou ele, botou na carruagem e eles rodaram toda a terra do Egito, em toda a planície. E faraó dizendo: tudo isso aqui é teu, José. O diabo está usando a mesma expressão, dizendo: rodear a terra e passear por ela. Por quê? Porque alguém me deu, agora é eu que controlo. Cutuca teu irmão do lado e diga assim: tem lugar, filho, que quem manda é o diabo. Prova para mim, prova. Vai lá na Coreia do Norte, naquele baixinho gordinho que tem um olho puxadinho. Entra lá falando de Jesus para tu ver. Quem é que manda lá? O diabo. Vai lá na Arábia Saudita. Entra lá dizendo: Jesus salva, Jesus salva, Jesus Cristo salva. Tu é decapitado na hora. Quem é que manda lá? Lá no hinduísmo, que são mais de 180 mil deuses, chega lá falando de Jesus. O que é que eles vão fazer contigo? Não, eles vão te estripar fora. Botar um gato, abrir a barriga e botar um gato cevado e costurar. Quem é que manda lá? Tem um país aí, não sei se é a Índia, que se tu pegar um boi andando no meio da rua e tu bater nele, tu é morto. Quem é que manda lá?
Não. Por que, bispo? O diabo que manda? Mas quem mandava era o homem. Quem mandava era Deus. Deus deu controle para o homem. E o homem deu de mão beijada o espaço para quem? Cutuca teu irmão e diz: não deis lugar ao diabo, porque senão ele vai possessar e vai controlar a tua vida. Você acha que uma pessoa que é drogada, que o diabo botou na cabeça dela que ela é viciada, ele não morre nas drogas? Por quê? Porque alguém está dominando ele, alguém está prendendo ele. Essa semana, não sei se vocês viram uma jovem que entrou em um surto psicótico, uma estudante de medicina. Do nada, ela pegou o carro dela e entrou dentro da garagem de um senhor e atropelou o senhor. A polícia prendeu ela e prenderam ela, e ela ficava batendo com a cabeça dela na grade. Tanto ela bater com a cabeça dela rachou. Uma jovem de 18 anos, estudante de medicina, surtou. Alguém disse: mas isso foi um surto? Não, isso é uma ação maligna. O ser humano está dando vazão para o diabo está se apossando do irmão, está levando o homem para o homossexualismo, está levando a mulher para o lesbianismo, está levando os casamentos à destruição. Nunca se ouve na história tanto divórcio dentro das igrejas, nunca se ouve tanto escândalo dentro das igrejas. O que é isso? Estão dando lugar ao diabo! E achando que ele é otário. Não, ele é especialista em destruir. Aí ele diz por Deus, com forma de desdenho: rodear a terra e passear por ela. Por quê? Porque agora ela é minha, o governo é meu, é eu que comando, a autoridade está nas minhas mãos. Mas Deus sempre tem a sua carta na manga. Aí Deus vai olhar para ele e dizer assim: tem visto o meu servo Jó? Cadê o Jó que não dá lugar para o diabo? Cadê o Jó que não dá lugar? Levanta a mão da glória. Eu vou encerrar agora. Levanta a tua mão da glória. Cadê o Jó que não dá lugar para o diabo? Essa mão levantada, pega na mão de alguém. Deus se chamou Jó para não dar esse lugar ao inimigo. Só quem não vai dar lugar para o inimigo, bate palma e dá glória. Fica de pé. Eu estou sentindo Jesus na casa. Eu estou sentindo Jesus na casa. Deus está bradando para a igreja de Éfeso, para a igreja frente missionária: não deixe lugar ao diabo. Três coisas que acontecem quando alguém dá lugar para o diabo. Primeiro, ele se aposta, diga misericórdia. Segundo, ele controla, diga queima, Jesus. E terceiro e último, ele mata e destrói. Precisa ler não. João 10:10. O ladrão vem senão a matar, a roubar e a destruir. Diga para o teu irmão: sabe quando é que ele faz isso? Quando alguém dá lugar para ele, quando alguém dá espaço para ele. Segura na mão desse crente e diga assim: a partir de hoje, quando tu perceber que a mentira quer te consumir, alguém diz assim: não, minha filha, mas diz, dá só uma mentirazinha, só uma coisa, vai só. Não mente não, omite. Você vai mentir para se beneficiar em uma situação. Faz isso para tu ver.
Quando a raiva quiser te consumir, lembra dessa mensagem. Quando alguém está te induzindo a mentir e fazer uma coisa que é errado, que você não quer fazer, lembre-se dessa mensagem. Não deixe lugar. Porque se tu der lugar ao diabo, primeiro ele vai o quê? Ele vai te apossar. Segundo, ele vai te controlar. Tem gente já controlado pelo diabo. Tem gente que não sabe falar mais uma verdade, só mentira. Tem gente que a boca dele é só mentira. Ele já falou tanta mentira que até a verdade se tornou mentira para ele. Tem gente que não consegue controlar o seu instinto de raiva. Se não controla, conta até 10. Se não der certo até 10, toma um banho de água gelada, mas saquete! Não toma decisões precipitadas na hora. Respira! Mas calma. Não deixe lugar ao diabo. Quando as amigas do passado que usava o short daquele que começarem a ligar, minha filha, aí o carnaval. Tá chegando a festa junina, já passou, né? Tá vindo aí o festival de verão do Roberto Costa. Os abadá do carnaval fora de água. Tem carnaval fora de água. Tá chegando aí. Aí tu ainda tá com aquele shortinho da Anitta escondido. Aquele tomara que caia, que já caiu faz tempo. Com aquela roupa da macumba que tá escondidinha lá dentro. Aí diz, na hora que eu voltar, eu vou parar e vou dançar uma parte de trás. Repreenda esse pensamento na tua mente. Se o Brasil ganhar, eu me desvio. Bispo, oi. O que é que eu faço para mim não dar lugar ao diabo? Eu encerro agora. Lendo Tiago, capítulo 4, e o versículo 7. Lê para mim, meu filho. O segredo é esse. Aprenda isso aqui agora. Aprenda isso aqui agora. O segredo é esse. Tiago 4, 7. O que é que diz aí, meu fã? Sujeitai-vos, portanto, a Deus e resistir ao diabo e ele fugirá de Deus. Eu vou repetir, levanta a mão para dar glória. Levanta a mão. Isso foi. O que é que eu faço para me resistir? Aleluia, para não dar lugar. Jesus está dizendo, sujeite-se a Deus, resista ao diabo e ele fugirá de vós. Bate palma da glória, bate palma da glória. Prepara o louvor, Michele, prepara o louvor, Michele. Vai dando glória, vai dando glória, vai dando glória. Olha para botar para dar séria. Visto que é resistir, é permanecer firme, é permanecer de pé, é não ceder. Pode vir o que vier, vem a calúnia, você está de pé. Vem a mentira, você está de pé. Vem o convite, você está de pé. Vive de pé.